Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos, também nos conceder este dia de vida. E agradecemos a todos vocês que acompanham conosco diariamente os estudos da Bíblia, vocês que compartilham esses estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Nós também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Iraci, de Palmeiras das Missões, em Rio Grande do Sul. Afrânio Arruda é de Manaus, Amazonas. Edil Vicente Pereira é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cleia Catarina e Alonso são de Parecis, Rondônia. Marilena Cunha de Almeida é de Santo Amaro, São Paulo. Persiliana Isaías Martins e o esposo são de Mirante da Serra, em Rondônia. E todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pela vida, por este dia que estamos tendo, por estes momentos que teremos estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a vivermos estes princípios da Tua Palavra em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia diariamente, aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as necessidades, os problemas, as lutas que cada um enfrenta. Dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a vocês que estão participando também do curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. E ficamos felizes porque centenas de pessoas estão participando conosco e já postamos ali a nova lição de sábado passado, foi a lição número 5. E se você ainda não é inscrito no canal Hora Tranquila, inscreva-se, porque ali você tem o tempo todo os estudos, as lições do curso bíblico, as orações, e você tendo somente na sua rede social, você normalmente precisa apagar para poder abrir espaço no seu telefone. Então, inscreva-se no canal. Entre no YouTube, digite Hora Tranquila, você vai encontrar ali a nossa página e você então clique em inscrever-se e já estará inscrito. E sempre você receberá os estudos, os momentos de reflexão que temos também no programa e o estudo bíblico aos sábados. Nós queremos então continuar falando hoje a respeito do estudo que estamos fazendo esta semana na série Descanso em Cristo. Nós começamos ontem a falar sobre as raízes ou a base, que traz as inquietações, e falamos ontem sobre Jesus que veio, segundo ele, trazer espada e não paz. Por que Jesus disse isso? Nós já dissemos ontem no estudo. É porque a partir do momento em que nós tomamos a decisão de aceitar a Jesus em nossa vida, nós começamos a enfrentar uma batalha espiritual, o bem contra o mal. E essas forças, elas estão em constante luta em nossa mente, porque Deus ele quer que nós o obedeçamos, que nós façamos a vontade dele em nossa vida, e o inimigo ele quer nos levar para o caminho do mal, o caminho do pecado. E muitas das vezes, então, quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, começamos a ter problemas em nossa família, começamos a ter problemas com amigos, começamos a ter problemas no trabalho, enfim, é a luta que nós enfrentamos. É por isso que Jesus disse que não veio trazer paz, mas espada. Agora, dissemos ontem também que quando o nosso amor à nossa família, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, eles forem confrontados com o nosso amor a Deus, nós temos que tomar a decisão acertada em fazer a vontade de Deus e não fazer aquilo que às vezes nós queremos fazer, que é continuar agradando os nossos familiares, o nosso cônjuge, e deixamos então Deus de lado. Então, nós enfrentamos muitos problemas nessa área e temos que colocar então as prioridades em primeiro lugar, e Deus, sabemos, ele é prioridade em nossa vida. Hoje vamos falar então de uma das raízes que traz inquietação. Jesus, ele estava juntamente com algumas pessoas, falando a respeito do reino de Deus, e aqui em Lucas capítulo 12, a partir do verso 13,
nós lemos que alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim, disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. E então nós lemos no versos 20 e 21, mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Aqui nós vemos então Jesus sendo interpelado por alguém, anônimo, não diz quem era, na multidão gritou para que Jesus dissesse ao seu irmão que dividisse com ele a herança que o pai havia deixado. Mas Jesus disse: olha, eu não sou juiz entre vocês dois. E Jesus aproveitou e contou essa parábola. Por quê? Porque às vezes nós somos egoístas, nós queremos as coisas somente para nós. Nós esquecemos do nosso semelhante, nós esquecemos até mesmo de familiares quando nós somos egoístas. E como nós sabemos, o egoísmo, ele é uma das raízes mais fortes do pecado em nossa vida. Então, às vezes parece mais fácil nós sermos manipulados e ser manifestado em nossa vida o egoísmo. Por quê? Porque nós só pensamos em nós, nós queremos as coisas somente para nós. E aí Jesus contou a parábola desse homem rico. Ele havia plantado, havia produzido a colheita em abundância, e este homem rico, então, ele pensou: agora o que eu vou fazer? Com tanta colheita que eu tenho, os meus armazéns velhos não vão suportar tudo isso. Então ele disse: eu já sei, vou derrubar os celeiros velhos, vou construir novos e maiores, e assim eu vou ter espaço suficiente para guardar todos os cereais que eu vou colher. E então ele diz aqui: eu vou dizer para mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. E vejam, este fazendeiro da parábola estava pensando somente nele, no seu bem-estar, não se preocupou com os trabalhadores que o ajudaram a plantar, a colher. Ele não se preocupou em agradecer a Deus que mandou o sol, mandou a chuva para que os cereais fossem produzidos. Ele só pensou nele. E agora ele ia viver tranquilo por muito tempo, porque tinha bastante cereais no celeiro. E muitas das vezes nós também pensamos da mesma forma. Muitas das vezes nós queremos e nos preocupamos somente com o nosso futuro, o que vai acontecer conosco daqui a alguns anos. Então nós vamos procurando conquistar coisas, ter bens, ajuntar tesouros para o nosso futuro. Nós nos esquecemos que tem pessoas ao nosso lado sofrendo, passando necessidade, passando fome, e nós sequer estendemos a mão para essas pessoas. E veja que nós, cristãos, precisamos fazer o quê? Amar o nosso próximo como a nós mesmos, não pensar somente em nós. E um exemplo claro que nós temos na Bíblia Sagrada é do próprio Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo relatou aqui em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, o apóstolo Paulo escreveu: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou
Ele veio a este mundo, ele deixou seu trono na glória para poder salvar a humanidade. E então ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, que era a morte mais humilhante daquela ocasião. Jesus sofreu por nós, para nos salvar, para nos dar o exemplo. E então nós nos esquecemos que Jesus, ele tomou forma de servo, que ele veio para servir e não para ser servido. E nós queremos ser servidos, queremos tudo para nós. E não é pecado nós pensarmos no nosso futuro, nós fazermos uma reserva, isso não é pecado, não é errado, mas nós não podemos estar com o pensamento, o foco somente em nós. Nós temos que nos preocupar com aqueles que estão ao nosso redor. E então, Jesus, em Mateus, no capítulo 6, no verso 20, Jesus disse, Mateus capítulo 6, verso 20, ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Então, a nossa preocupação deve ser o quê? Ajuntar tesouros no céu. E como é que nós ajuntamos tesouros nos céus? É vivendo o exemplo de Jesus, sendo humilde, procurando estar a serviço de todos aqueles que necessitam da nossa ajuda, do nosso auxílio, e nós procurarmos servir as pessoas e não ser servidos. Quando nós fazemos isso, nós estamos ajuntando tesouro nos céus, onde a traça não corrói e onde a ferrugem, não destrói aquilo que nós estamos ajuntando. Agora, é muito fácil às vezes nós nos deixarmos levar por desejos de riquezas e bem materiais. É muito fácil, nós termos esse desejo em nosso coração. É claro que nós necessitamos de dinheiro para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência, e parece que nós, quando conseguimos algo, nós queremos ainda mais. Nós nos preocupamos em ter mais e nos esquecemos então daqueles que precisam também da nossa ajuda. Então, o egoísmo é uma das raízes da inquietação. É por isso que às vezes nós não temos paz em nosso coração, nós não temos tranquilidade, porque nós vivemos somente preocupados em conseguir as coisas. E isso precisa então ser eliminado pela nossa comunhão com Jesus e conhecer a humildade de Jesus, o sentimento que ele teve de servir e não ser servido. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco, estudando a Palavra de Deus hoje. Voltaremos amanhã, se Deus nos permitir, dando sequência a este estudo. Mas não nos esqueçamos, o convite que Jesus faz é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e acharei descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.